Foi com a raiva. Meu primeiro processo de recuperação. Eu era uma pessoa que explodia muito rápido. Eu era uma pessoa muito impulsiva em questão da raiva. Vinha raiva, eu bum, gritava. Eu bum, estourava. Eu bum, agredia, ou às vezes era agredido. Afinal, a gente nem sempre ganha. Né? Então assim, foi meu primeiro passo. Aí depois vem outro. Ou seja, teste da competência situacional. Quanto mais você se conhecer, mais você vai ter entendimento de qual é o seu pior déficit. Ou seja, o que você precisa melhorar. Ah, eu tenho que pensar mais em mim. Ah, eu tenho que ser mais paciente. Ah, eu tenho um fluxo de pensamento contínuo muito exagerado, exacerbado. Ah, eu procrastino demais. Vamos lá. Ah, eu tenho dificuldade em expressar meu sentimento. Eu tenho dificuldade de pensar coisa boa. Eu sou muito pessimista. Eu quero as coisas de imediato, eu sou imediatista. Tudo isso somente você vai conseguir identificar a curto prazo. E toda vez que você identifica isso e leva para o profissional, você vai voltar carregado de ferramentas. E principalmente você se conheceu. Você entendeu qual é a sua dificuldade. E tem a oportunidade de trabalhar isso. Certo? Avalie a latência. O quanto isso está latente em você. O quanto é vivo isso em você. O quanto pulsa em você. Certo? A duração. Quanto tempo demora para você passar esse período, por exemplo, da raiva. Quão forte ela é. Quanto tempo ela dura. E eu estou aderindo à ajuda. Por exemplo, quando eu estiver com raiva, por mais que eu não consiga controlar aquela emoção, eu vou fazer um esforço para pensar na técnica DCD, duvide, critique e determine. Eu vou respirar fundo, eu vou contar até 10. O quanto eu estou praticando isso. Toda vez que você fixar nisso, toda vez que você pensar nisso, toda vez que você viver isso, mais forte vai ficar em você. E com o tempo vai se tornar um hábito. Beleza até aqui? Alguma dúvida? Não. Por favor, se tiverem dúvida, podem perguntar, ok? Por favor. Vamos lá. Controle de estímulos, evitar risco, escape, retardar a ação. Técnicas de enfrentamento, instrução verbal, direta, modelagem, ensaio e prática comportamental. Ensaio de recaída, modelagem encoberta, manejo do estresse. É linda essas técnicas. É linda. É linda. Se praticarmos 3 com excelência, não, vou pôr 5, não, vou pôr 6, mas vou pôr todas. Se praticarmos elas com excelência, o nível de recaída de vocês, nossa, o nível nosso de recaída, ela cai para 0,00001. Por quê? Porque eu vou estar em constante monitoramento. Constante observação. Existe uma passagem de um livro que eu gosto muito, que diz assim, eu não vou saber falar corretamente, ele fala assim, o sentido é o seguinte, fala assim, se a casa ela tem que ser vigiada pelo sentinela, certo? O sentinela não pode dormir. Quem é o sentinela? É aquele que vigia a casa. Se aquele sentinela dormir, o inimigo pode chegar quando ele menos esperar, tomar conta daquele lugar. E quem que é o meu pior inimigo? Capeta. Eu mesmo. Vou colocar a culpa no capeta. Ele só dá risada quando eu coloco a culpa nele. Tá fazendo tudo que tá dentro do seu coração, irmão. Eu vou virar pra você e falar assim. Você faz isso porque você quer. Eu só solto o cavalo. Incentivo, né, cara? Certo? Então vamos lá. Controle de estímulos, evitar risco, escape, retardar a ação. Se eu estou vendo uma situação que vai me gerar um sentimento acontecendo ali, eu vou lá para quê? Para recair.
aqui, colocar a mão no dedo, para dar para ver. Vamos lá fora eu passei por muito disso. Situações familiares que eu queria lá e tentar resolver. Acabava que eu me dava mal e todo mundo ficava bem. Discussões no relacionamento de parentes meu, eu ia lá tentar defender. Depois os dois ficavam bem, quem saiu errado na história? Eu. E inúmeros outros que eu poderia citar para vocês. Vamos lá, escape, procurar sair disso tudo. Sair, tirar um momento para você. Certo? Retardar a ação. Quanto mais você entende sobre a sua emoção, quanto mais você entende sobre os seus pensamentos e aonde eles levam, quanto mais você sabe disso, você está estimulando o seu cérebro toda vez que você está pensando nisso. Você está trazendo à tona, como se estivesse falando assim, ó, olhando para o seu cérebro e falando assim, ó, ei cérebro, você age dessa maneira quando você está assim. Ei cérebro, você fica nesse estado quando você age assim. Presta atenção, observe, fale com ele. Não é feio falar sozinho. Feio é falar merda. É pensar merda. E é inevitável pensar merda. Infelizmente. Mas podemos retardar essa ação. Certo? Técnicas de enfrentamento. Instrução verbal direta. Modelagem, ensaio e prática comportamental. Lembra que eu falei a questão do plano B? Muitas das vezes nós vamos agir no impulso. Muitas das vezes nós vamos agir no automático. Com o tempo, quanto mais eu me dedicar a essa situação, quanto mais eu me dedicar a essa autoanálise, a esse autoconhecimento, quanto mais eu me dedicar a esse amor próprio, eu vou criar uma habilidade que ela vai ser o seguinte, eu vou me treinar para passar pelas situações. Bom, eu tenho que fazer uma viagem. Eu quero essa viagem. Certo? Mas se não der certo, quais sentimentos podem ser gerados? O que acontece quando gera esse sentimento? Porque eu já sei. Porque lá atrás eu parei para pensar. A frustração, por exemplo, ela não vai agir em uma determinada situação com a tristeza e depois na outra com a felicidade. Não, frustração é frustração. E existe uma programação já em mim, existe uma programação em cada um de vocês sobre a frustração. Você age e vai agir para o resto da sua vida quando se frustrar dessa maneira. Você dessa maneira, você dessa maneira, e assim sucessivamente, cada indivíduo aqui. Então, se eu me conhecer a maneira que a frustração age em mim, eu tenho potencial de ação. Eu posso criar a técnica de enfrentamento. Eu não vou conseguir fugir da frustração, é impossível. Mas quando eu estiver passando por ela, a minha percepção, a cada dia que eu passar por ela, vai se fortalecendo. Lá na frente, a médio e longo prazo, você, dependendo da situação de cada um, da capacidade intelectual de cada um, todos são capazes, mas cada um tem o seu tempo. Né? Então, lá a médio e longo prazo, você vai enxergar a frustração não como aquele demônio, mas como um processo necessário para um crescimento individual. E toda vez que você entender que, se frustrou, não, peraí, eu estou num processo de evolução, quando o cérebro, a memória associativa remeter a uma substância psicoativa, você vai estar focado no quê? Não, peraí, eu estou num processo, tá? Você não vai se minimizar, você não vai se frustrar, você não vai precisar recorrer à substância. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? De verdade, alguém não está entendendo? Por favor, se não estiver entendendo, pode me perguntar. Beleza? Então vamos lá. Passa-me, por favor. Vamos lá. Tá, pode passar, vai passar isso aí. Tá, não, pode deixar isso aí. Olha lá. Lembra que eu falei pra vocês? É a imaginação. Lembra que eu falei pra vocês? Referente a
parar, pensar e agir. Vamos lá. O indivíduo, eu uso o procedimento de imaginação guiada, ou seja, cada um aqui. Só trocar aqui o terapeuta pelo seu nome, certo? Fulano de tal usa o procedimento de imaginação guiada para avaliar e aumentar a alta eficácia. Gustavo usa o procedimento de imaginação guiada para avaliar e aumentar a alta eficácia, e assim sucessivamente, ok? E para avaliar também as habilidades de enfrentamento, ou seja, eu uso a capacidade de imaginação para criar esse enfrentamento. Eu tenho esse potencial. Ao invés, olha para você ver, o tempo que nós gastamos pensando em situações adversas, a gente tem que pensar, putz, eu estou pensando na saudade. A saudade é algo que não vai sair, é óbvio, né? Muitas das vezes a saudade não tem cura, até, ouso dizer. Quem ainda lembra do primeiro amor? Caraca, hein, Renato, de imediato, hein? Quem mais? Olha lá só, opa, mais um, opa! Mais um. Olha aí. Então assim, a gente pode, vamos lá, usar o procedimento de imaginação guiada, ou seja, eu crio uma imaginação. Né? Eu crio para avaliar o meu comportamento, a minha mudança, o meu processo de recuperação. Eu avalio, eu estou conseguindo. E se eu praticar esse comportamento quando eu estiver com raiva? Como é que vai ser? Ou vou ficar mais tranquilo? Aí quando a fulana de tal, ou fulano de tal, ou a minha mãe, ou meu tio, ou meu padrão vier encher o saco, eu vou estar mais tranquilo. Então peraí, cara, que legal. Lembrando que não podemos controlar a emoção, mas podemos recodificar, modificar a percepção daquela emoção, correto? Emoção não tem controle, não podemos controlar a emoção. Somos impotentes perante as emoções, mas podemos mudar o quê? A forma que eu vejo. A forma que eu vejo. E com o tempo, eu posso ter um autodomínio. Ou seja, eu estou pela raiva, mas eu não ajo de acordo com a raiva. Sacou? Então a gente pode usar a imaginação. Qual o horário, por exemplo? 55? Pauzinho, já que a gente volta. Bora descer.